Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje deu uma pesadinha aí no clima. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Pois falaremos de acidentes que mudaram o rumo de campeonatos na Fórmula 1. Infelizmente falaremos de acidentes mesmo, graves que mudaram, né, então o destino de alguns campeonatos. Não serão aqueles acidentes de boa em que o piloto, sei lá, perde a prova, sai normal, perde pontos. Uma batidinha, sabe, tipo o Vettel, Hockenheim, por aí vai. Serão de fato momentos que mudaram campeonatos, que fizeram pilotos ficarem de fora de corridas, no plural mesmo. Ou até mesmo coisas piores que vocês já sabem. Não estará aqui Jochen Rindt, campeão póstumo de 1970, que querendo ou não a sua morte deu chances de campeonato para Jack Hicks. É bizarro falar isso, que a morte de um piloto deu chances para outro, mas infelizmente foi isso mesmo. Porém, nesse caso não mudou o destino do campeonato, Jochen Rindt realmente foi campeão com antecedência. E dessa forma, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vamos começar em 1961 com o primeiro grande alemão a correr na Fórmula 1, Wolfgang von Trips, que tinha potencial para ser campeão mundial. Ele começa sua trajetória na Fórmula 1 pela Ferrari em 56, mas só tem a sua primeira largada em 57, onde naquele ano conquistou seu primeiro pódio em Monza. E foi pegando seus pódios com o passar do tempo, conquistando seu espaço, até que veio o ano de 1961, onde a Ferrari era o melhor carro daquela temporada, com sobras, tá disparado. Tanto que a dupla que brigou pelo título era Phil Hill e Wolfgang von Trips. Nada demais. Esses dois em 61, meus amigos, só teriam chances com um carro muito bom mesmo. Porém, o alemão estava bem, era o melhor naquele ano até o momento. A primeira vitória veio no GP da Holanda, feito que se repetiria no GP da Inglaterra em Aintree. Nas 6 primeiras corridas foram 4 chegadas no top 2 e ele liderava o campeonato. Só que tudo isso foi interrompido em Monza, onde ele conquistou a pole, mas largou mal na corrida e na segunda volta sofreu um acidente fatal. Wolfgang von Trips faleceu aos 33 anos de idade no auge de sua carreira. A vitória foi de Phil Hill, seu companheiro, que ao ultrapassar von Trips na tabela se tornava então campeão. Portanto, podemos dizer que esse momento trágico mudou o campeonato de 61, onde o líder da tabela nos deixou e Phil Hill foi o campeão. Avançamos 15 anos no tempo para 1976 com uma das mais famosas da lista. Até porque é o roteiro central de um dos filmes mais famosos e lembrados de Fórmula 1, que é o filme Rush, No Limite da Emoção, da rivalidade Lauda e Hunt. O idiota do Fittipaldi. E a situação era a seguinte: Niki Lauda era o atual campeão mundial pela Ferrari em 75 e começou 76 voando, vencendo 4 das primeiras 6 corridas, 7 pódios nas primeiras 7 corridas. Antes do GP da Alemanha em Nürburgring, ele tinha quase 30 pontos de vantagem na tabela. Isso dava tipo mais de 3 vitórias de vantagem. Caramba. Mas aí vem o GP da Alemanha em Nürburgring, onde ele bate, a sua Ferrari pega fogo e por sorte ele sai vivo desse acidente. Porém, com várias e várias queimaduras que o deixaram de fora das 2 corridas seguintes. E nesse período de GP da Alemanha, Áustria e Holanda, James Hunt tirou 21 pontos do Lauda. E ainda viria a vencer no Canadá e nos Estados Unidos, onde Lauda não voltou na melhor das formas. E graças a P3 no Japão, com desistência de Lauda, James Hunt era campeão mundial por 1 ponto. E isso só foi possível, nem adianta falar o contrário, graças à batida do Niki Lauda em Nürburgring. Ainda nos anos 70, já que nessa época a segurança da Fórmula 1 era uma piada, e tem gente com saudade disso, meu Deus do céu, gente. Vamos para 78, onde a batalha pelo título era entre as duas Lotus, de Mario Andretti e Ronnie Peterson. O líder do campeonato era o americano, com 12 pontos de vantagem no momento para o sueco. Uma baita vantagem que era difícil de ser revertida, mas não improvável com 3 corridas pela frente, tinha chão ainda. Só que na Itália, antepenúltima corrida do ano, Ronnie Peterson é acertado por James Hunt, que desviou do Patrese, e nisso ele bate, grave acidente e o carro pega fogo. Ele sai do acidente consciente, apesar das diversas fraturas que ele teve que praticamente encerrariam sua carreira mesmo, porém veio a falecer no hospital após complicações na operação, onde de início o risco de morte era baixo. E aí Ronnie Peterson nos deixou aos 34 anos de idade. Dessa forma, Mario Andretti era campeão mundial, mas convenhamos, 0 comemorações. E se o Ronnie Peterson tivesse sobrevivido, sem as fraturas e tal, e vencido as 2 últimas corridas, ele teria sido campeão. Onde no fim sobrou pro coitado do Patrese, que o James Hunt pegou ele pra Cristo por contra o acidente, porque ele teria mergulhado por dentro, o Hunt não conseguia evitar, mas enfim. Era difícil, mas devido a essa tragédia o título foi definido em Monza.
O ano de 1982 foi o ano que teve de tudo, e infelizmente de tudo. Isso porque a Ferrari era a favorita para conquistar o título naquela temporada. Tinha Gilles Villeneuve e Didier Pironi no volante, bons pilotos, competentes. Porém, ambos sofreram tragédias naquele ano. Após a treta em Imola, onde Didier Pironi desobedeceu a ordem de equipe da Ferrari e venceu sobre Gilles Villeneuve naquela corrida do boicote, ele no quali de Zolder sofreu um grave acidente e veio a falecer o canadense. Após isso, o campeonato ficava para Didier Pironi e estava na mão dele, que tinha o melhor carro e estava fazendo uma boa temporada. Porém, no treino classificatório do GP da Alemanha, ele atingiu Alain Prost na chuva, não o viu pelo spray e sofreu um grave acidente. Isso num quali de sábado que não valia nada quase, porque a sexta foi de pista seca e a pole já estava definida. Esse acidente fraturou as pernas de Pironi, uma batida gravíssima e que encerrou a sua carreira na Fórmula 1. Ele seguiu vivo até 87, onde sofreu um acidente fatal de motonáutica, mas Pironi estava fora da temporada de 82 e isso abriu caminho para outros pilotos. Um deles foi Keke Rosberg, que com apenas uma vitória se sagrou campeão por 5 pontos sobre exatamente o Pironi, que não correu as últimas 5 provas. Sem isso, provavelmente Didier Pironi teria sido campeão mundial, mas devido a esse acidente, todo o roteiro da temporada se alterou. Cara, esse vídeo é pesado mesmo, por isso que eu não gosto de fazer esses vídeos de acidentes. Arregou. Direto aparece gente pedindo: Kevin, faz o vídeo dos maiores acidentes, das maiores tragédias. Gente, não é o meu estilo, sabe? Eu não gosto de fazer isso. É algo que daria view pra mim pra caramba, porque o pessoal gosta, né, de ver tragédia, assim, piloto morrendo, se acidentando. Mas não é algo que eu curto fazer, não é do estilo do canal, é mó pesadão, assim, sabe? Então não gosto. Tô fazendo esse vídeo aqui, já é uma bad danada, então bora prosseguir. Ayrton Senna em 1994, o ano que tinha tudo para ser grande para nós, mas terminou em tragédia. O brasileiro iniciava sua trajetória na Williams, que nos últimos 2 anos tinha disparado o melhor carro do grid. Mas o regulamento foi alterado por inteiro, fim dos auxílios, a Benetton chegou muito forte com o Schumacher, e o Senna ficou fora dos 2 primeiros GPs, tanto no Brasil quanto em Aida. E aí veio o GP de San Marino em Imola, que já tinha sido palco do forte acidente de Rubens Barrichello e do acidente fatal de Roland Ratzenberger. E no fim, vocês sabem, o Senna sofreu aquela tragédia, nos deixou um dos episódios mais tristes da história do esporte brasileiro, terrível, e esse momento trágico obviamente tirou ele da disputa. E ao invés de Senna ser o grande rival de Michael Schumacher, essa figura passou a ser Damon Hill, que no fim perdeu o título por apenas 1 ponto. E aí fica aquela dúvida: como seria o Senna se tivesse sobrevivido? Teria brigado pelo título? Fica aí a pergunta. Para finalizar a temporada de 1999, que teve um acidente que alterou todo o rumo das coisas daquele campeonato. Em 98, a batalha pelo título foi entre Mika Häkkinen e Michael Schumacher. E em 99, isso estava se repetindo, o duelo era entre os dois. Até que no GP da Inglaterra, o Schumacher passa completamente reto na Stowe e bate muito forte. O resultado foi a sua perna direita quebrada, o que o deixou de fora das 6 corridas seguintes. Isso mudaria completamente o rumo do campeonato, o Schumacher estava fora da briga. Só que ao invés de ser um passeio de Mika Häkkinen, virou uma batalha feroz contra Ed Irvine. É uma incompetência. Não sei se o Mika relaxou e tal, mas depois disso foi um show de horrores do finlandês, e que terminou até com o Frentzen participando da parada. O Irvine chegou na última corrida liderando o campeonato, mas o campeão foi o Häkkinen, bicampeão no caso. Aí, bicho, se o Schumacher não tivesse se acidentado em Silverstone, como iria terminar? O certo é que não teria o Irvine na briga. E bem, finalizado esse vídeo então de acidentes que alteraram o rumo de campeonatos na Fórmula 1. Até me arrependi de colocar isso nos temas, cara, pô, mó tema pesado, mas enfim, é isso. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera. Também na descrição tá o nosso Discord, Instagram, primeiro perfil, também o meu Twitter, que é Ficos Perfil. Aqui estão os membros, muito obrigado aos membros, tá? Muito obrigado aos membros que ajudam esse canal. Cara, se quiser virar seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza, tá? Fica aí à vontade, tá? Fica à vontade, não se preocupa com isso. Sugestões, comentários, Paroca BR, comentário fixado, tá? Inclusive aqui, ó, camiseta laminária daqui minha, ó, Paroca BR, rapaz, aqui, ó, top, top, top. E nos vemos no próximo vídeo, tá, gente? Muito obrigado, falou!